Olá, hoje, dia 25 de dezembro, eu gostaria de compartilhar um texto com você. E o texto é Mateus, capítulo 1, verso 18, que diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Hoje, dia 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Nós celebramos o Natal. E a pergunta que cabe nessa data é: por que nós celebramos o nascimento de uma pessoa que nasceu há mais de 2000 anos? Por que o nascimento de Jesus Cristo foi tão importante a ponto de dividir a história ao meio, antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo? Como foi o nascimento de Jesus? Por que ele é tão importante? E esse texto, ele fala a respeito do nascimento de Jesus. E o texto diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o texto diz que Maria, antes de ter coabitado com José, achou-se grávida. Ou seja, eles não tinham tido nenhum tipo de relação sexual, mas mesmo assim ela achou-se grávida. E dessa informação nós tiramos a primeira lição a respeito do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus foi algo sobrenatural. Ou seja, Jesus não é o resultado da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, assim como aconteceu comigo e com você. Maria, ela ficou grávida num processo sobrenatural. E como não poderia deixar de ser, José, quando soube da gravidez da sua noiva, ele desconfiou da sua noiva. Ele achou que Maria estivesse o traído. E eu peço, antes que você julgue José, eu peço que você se coloque no lugar dele, não é? Ele era noivo de Maria, ele não tinha tido nenhum tipo de relação sexual com Maria, e ela se apresenta grávida, dizendo que foi um processo sobrenatural. É óbvio que ele não acreditou nisso. Ele desconfiou de Maria. E o texto diz no verso 19 o seguinte: Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, frente a essa situação difícil, frente a essa situação vexatória, vergonhosa, José decidiu então deixar Maria. Na sua cabeça, Maria era uma mulher infiel. Na verdade, José entrou num grande conflito, porque ele amava profundamente Maria, mas ele amava também profundamente a Deus. E a palavra de Deus, a lei de Deus dizia o seguinte, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 e 24. Se houver moça, virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos, tanto o homem quanto a mulher, à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. Então José tinha apenas duas alternativas. A primeira, entrar com um processo contra Maria, um processo judicial contra Maria, e se ela fosse condenada, ela seria morta, ou então entregar uma carta de divórcio sem esse processo legal. E José, então, ele toma essa segunda alternativa, ele escolhe essa segunda alternativa. Ele resolve abandonar secretamente a Maria. Mas algo sobrenatural também acontece nesse momento. O versículo 20 diz: Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então o texto diz que José havia pegado no sono, e enquanto ele dormia, um anjo do Senhor apareceu. E esse anjo do Senhor explicou que Maria não era uma mulher infiel. Pelo contrário, a sua gravidez era resultado da ação de Deus em sua vida. Era resultado da ação do Espírito Santo em sua vida.
E esse anjo também orienta José a não deixar Maria. E é isso o que aconteceu. Então nós vemos que o nascimento de Jesus Cristo, queridos, é algo sobrenatural. E não poderia ser diferente. Jesus Cristo, ele é Deus. E como Deus que é, ele não poderia ter um nascimento normal. Aliás, durante o seu ministério terreno, ele fez muitas coisas sobrenaturais. Ele fez muitos milagres. Ele curou doentes, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele acalmou tempestades, ele fez muitos milagres. E isso é bastante importante, é bastante significativo, porque talvez você que me ouça está precisando de um milagre na sua vida. Quem sabe o seu casamento está passando por um momento difícil. Quem sabe você precisa de um milagre no seu casamento. Quem sabe você precisa de um milagre na sua saúde física. Quem sabe você precisa de um milagre na vida do seu filho. Quem sabe você precisa de um milagre na sua vida espiritual. Saiba que Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele tem poder para fazer isso. Porque ele faz coisas sobrenaturais. Ele teve um nascimento sobrenatural. Ele fez e faz coisas sobrenaturais e ele pode trabalhar na sua vida. Jesus, ele é Deus. A segunda lição que nós aprendemos com o nascimento de Jesus é que o nascimento de Jesus ele teve um propósito. O versículo 21 diz: ela, Maria, dará à luz um filho, Jesus, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nascimento de Jesus Cristo, ele é resultado de um plano divino que aconteceu na eternidade. O Trino Deus, na eternidade, desenvolveu então esse plano para a salvação do seu povo eleito. E era necessário então um homem perfeito, um homem que cumprisse toda a lei, um homem que não tivesse pecado, e que esse homem assumisse o lugar dos pecadores, pagando preço para a salvação da vida, da alma desses pecadores. E como não existe pessoa que não peque, como diz Romanos 5,12, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Como o salário do pecado é a morte, não só a morte física, mas a morte eterna. Foi necessário então que o próprio Deus se fizesse homem e que esse homem, Jesus Cristo, pagasse então o preço pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo, sendo Deus, ele abre mão de toda a sua glória. Ele se faz homem porque ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, que era salvar a minha vida, a sua vida de quem crê nele e a vida de todos aqueles que depositam a fé nele. Ele veio para isso, com esse objetivo, salvar a nossa vida da ira eterna, salvar a nossa vida do inferno. Por isso, o nome dele é Jesus. Inclusive, o nome Jesus significa Jeová é a salvação. Então, a segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que Jesus Cristo, ele veio ao mundo porque ele tinha um propósito, salvar aqueles que fazem parte do povo de Deus. E a terceira e última lição que nós aprendemos com o nascimento de Jesus Cristo é que o nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento de uma promessa. Os versos 22 e 23 dizem: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É importante destacar que Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Nós vemos isso na genealogia que ele apresenta aqui no seu Evangelho. E ele faz questão de citar que Jesus Cristo é descendente de Davi. Ou seja, ele mostra que Jesus ele tinha direito legal ao trono, porque ele era um descendente do rei Davi. O povo judeu sabia que da linhagem de Davi iria vir o libertador de Israel, o ungido do Senhor, o Messias. Por isso ele apresenta aqui a genealogia, né, mostrando que Jesus era o descendente
de Davi. E aqui para mostrar que Jesus é esse Messias esperado, esse ungido do Senhor, ele cita aqui Isaías capítulo 7, versículo 14, mostrando que Jesus é o cumprimento dessa promessa lá de Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz, preste atenção, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E qual é esse sinal? É o que vem agora. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então Jesus Cristo é o Filho da Virgem esperada. Jesus Cristo é o Deus conosco. E dessa forma que o coração de José é consolado então. Aquele que estava no ventre de Maria é o Deus conosco. E de fato Jesus Cristo é Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E frente, então, a tudo isso que aconteceu, José não teve outra alternativa senão receber, acolher a sua esposa. Os versos 24 e 25 diz, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, esse texto, queridos, nos apresenta 3 lições com relação ao nascimento de Jesus, com relação ao Natal. A primeira lição é que o nascimento de Jesus foi algo sobrenatural. E, de fato, não poderia ser diferente, porque Jesus Cristo é Deus. Ele fez coisas sobrenaturais e ele faz coisas sobrenaturais. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Ele pode fazer, não se esqueça disso. Segunda lição, o nascimento de Jesus Cristo teve um propósito. O nosso destino natural era o inferno, porque somos todos nós pecadores. Mas ele veio justamente para cumprir a lei de Deus plenamente, para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morreu, ele ressuscitou e ele intercede por aqueles que creem nele. Esse é o propósito. O propósito do nascimento de Jesus, do Natal, é a salvação de todo aquele que nele crê. E a pergunta é, você já crê em Jesus Cristo? Se você crê em Cristo Jesus, você pode adorar e celebrar de fato o Natal, porque esse nascimento de Jesus tem tudo a ver com a sua vida. A terceira e última lição é que o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa. Nós servimos a um Deus fiel, que deve ser adorado. Que nesse Natal nós possamos entender o que significa o Natal, para poder adorar de fato o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, um Feliz Natal, um abraço.